agressivos para poder ser escutados. E quando reivindicamos a violência histórica sobre a qual traçamos nossa resistência, somos assim chamados de vitimistas. Das senzalas, a suposta liberdade, a história continua sendo contada sob a ótica da princesa Isabel. A realeza branca, que por benevolência libertou negras e negros escravizados. E hoje, quando nos fazemos presentes, enquanto corpos se escaparam das mortes forjadas, dos quantitativos de gente negra que morre por ser negra, dos sujeitos pintados de suspeitos e que lotam os presídios com sua cor, bem como nós que escapamos dos subempregos, do não acesso à educação, do alistamento do tráfico nas favelas e periferias, reivindicamos que a história fale de nós e que respeite a nossa resistência exercida como forma de sobrevivência para ocupar as salas de aula de uma universidade que não se compromete com as vidas negras que construíram o Brasil e levam nas costas o peso de uma supremacia branca que reproduz uma lógica racista dentro desse espaço de produção do conhecimento. Da princesa Isabel, as professoras e professores brancos. Desenha-se o privilégio de um país que designou certos espaços a certos corpos. Com toda certeza, o corpo negro é estranho a um espaço constituído para a hegemonia branca, burguesa e cristã do país, que irá gerar incômodo, principalmente quando se utiliza da fala para mostrar que está presente no espaço e dessa forma não nos calaremos frente às falas racistas dentro e fora da sala de aula. O racismo como parte estruturante das relações sociais no Brasil reflete, portanto, no modo como nós nos enxergamos enquanto pessoas negras e no modo como vocês nos enxergam enquanto pessoas negras. A igreja desqualificando este corpo como um corpo sem alma. A justiça nos pintando como delinquentes. E o Estado, para ele, nós somos números. Para a polícia, suspeitos. Para a academia, objetos de estudo. A humanidade retirada de nós se mostra na comoção nacional frente à condição daquele mendigo gato do olho azul, que não deveria estar na condição subalterna a qual se encontrava, uma vez que expressava em si o valor do humano incontestável, que é a brancura da sua pele. O lugar subalterno não é, portanto, lugar de gente branca, mas, em contrapartida, negros e negras que vivem e morrem diariamente na rodoviária do plano piloto, por exemplo, não causam nenhuma comoção, muito pelo contrário. São essas nuances brancas encontradas nesse espaço de preto, lê-se pobre, é que se confronta a visão humanitária que a sociedade pode ou não ter em relação ao que se entende enquanto vida. Não precisamos citar Cláudia, arrastada pelo racismo. Quando nós, negros e negros, nos esquivamos dessa visão eurocêntrica sobre nós mesmos, enquanto resquício de toda essa estrutura que nos designou como um corpo menor, há desse modo a grande possibilidade do empoderamento através da condição de reconhecermos que nós somos seres humanos. E ser humano em todos os seus aspectos. Da liberdade de se viver, a liberdade do uso do cabelo em seu formato natural, por exemplo. Negros e negras não têm vergonha de o ser. Nós assustamos a hegemonia que nos forjou a nos sentir menor, menos importante e de beleza exótica. Afinal, há de se temer a fúria de um povo que redescobre, através do contato com a sua história, o lugar que ocupa na sociedade atual e que vê que a maneira como vive, como se enxergou durante toda a sua trajetória, não foi coincidência. Foi reflexo intencional dos livros de história convencionais utilizado em toda a nossa formação educacional enquanto sujeitos, principalmente na Universidade de Brasília. O preconceito se difere do racismo, principalmente nesse sentido. O preconceito parte do âmbito pessoal, mas o racismo não. Há uma estrutura que assegura e que fundamenta a consciência coletiva, as relações sociais através desse racismo. Ou seja, através da ideia de que nós, negros e negras, não somos tão humanos quanto os corpos brancos. Reflexo disso é quando, por exemplo, mais mulheres negras morrem na fila do SUS ou quando não recebem anestesia no parto. Bem como quando jovens negros são assassinados massificadamente todos os dias para que se mantenha o espaço de poder da branquitude brasileira. Não há relatos quantitativamente respeitosos em contraposição aos dados acerca da nossa realidade violenta.
compartilhada por nós negros. Esses corpos brancos que sofrem por serem brancos, que sofrem por serem brancos no atendimento médico, que sofrem por serem brancos na busca por emprego, que sofrem por serem brancos por serem confundidos com bandidos, que sofrem por serem brancos por não ter referenciais teóricos dentro do modelo convencional de ensino, que sofrem por serem brancos por não estarem nas novelas, a não ser ocupando os papéis subalternos, né? E aí que sofrem por serem brancos sendo alvos do genocídio. Dessa forma, quando uma pessoa negra como eu e como essas pessoas que estão comigo, cansados desse lugar subalterno ao qual fomos colocados, nos fortalecemos e dizemos não aceitar esse lugar. E assim decidimos enfrentar a branquitude que nos violentou e nos violenta diariamente. E nós geraremos muitos discursos ao nosso redor, como muito tem ocorrido dentro dessa universidade. A reivindicação de pessoas brancas nesse lugar que nunca foi delas. O lugar da dor, dos chicotes, das fugas, das mortes, dos presídios, dos ônibus. Vocês querem ocupar esse lugar porque ele é atraente na teoria, não é? Tão bem dissipado e usado como espaço de poder dentro desses muros da universidade. Que se nega a ver um maquinário muito bem engendrado, que aniquila negras e negros. Falar em racismo é falar da estrutura da sociedade que, se tratando do Brasil, nasceu racista. E se realmente precisamos ainda dizer hoje que o racismo branco foi quem inferiorizou, escravizou e humilhou pessoas negras, em sua maioria do continente africano até o solo brasileiro. Portanto, para falar em alguma espécie de racismo invertido, muito engraçado inclusive, seria necessário, como disse Aman Rahman, voltar no tempo e inverter os papéis, se é que vocês me entendem. Pois a tentativa de reverter 515 anos de violação não pode ser chamada de racismo invertido ou reverso. E ainda que por alguma razão a intolerância a essa ditadura branca que os nossos corpos sentem, ou essa vitimização, quando lutamos por igualdade de direitos e não aceitamos frases, piadas ou situações racistas, foi citar o racismo invertido ou reverso, afirmamos, é uma reação à experiência racista que nós vivenciamos todos os dias. E disso, somente nós podemos falar. Não ser racista, meu amigo, não é simplesmente não fazer piada racista ou fingir que respeita a pessoa branca, pessoa negra. Não ser racista é reconhecer esse espaço de privilégio. Enquanto pessoas brancas em uma sociedade marcada pela escravatura negra e pelo racismo velado.